E fala, pessoal, estamos aqui no episódio piloto dos Sócios de Aliança, esse projeto que finalmente está saindo do papel. Eu sou a Jéssica Sasdelli e eu estou aqui com o meu excelentíssimo esposo Robson Sasdelli. Estamos testando tudo, gravando só com uma câmera, as outras duas não deram certo hoje, mas vamos começar do jeito que dá para começar. Como em tudo na nossa vida. Como em tudo na nossa vida. E esse é o objetivo do podcast. Ai. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos para o Sócio de Aliança. Um projeto que nasceu no nosso coração e hoje a gente vai bater um papo sobre isso e conversar um pouquinho a respeito desse projeto, do que ele é e também compartilhar um pouquinho da nossa experiência de como surgiu, né, o Sócio de Aliança, de como ele nasceu. E por que nós somos sócios de aliança e como que tudo isso aí funciona. Então, de bate pronto, vamos falar sobre o início do sócio de aliança. Como que isso começou? Que a gente nem sabe direito ainda como nasceu esse nome, como nasceu a ideia. Mas, pelo que eu me lembre, nós estávamos ainda trabalhando na loja de móveis. E considerando o contexto da gente estar trabalhando junto, e estamos trabalhando há 7 anos juntos. Tipo, juntos. 7 anos juntos? Não é 7 anos juntos. Trabalhando? Tem 7 anos de esposato? Não, isso, então é 7 anos juntos. 7 anos juntos, a gente começou 7 anos juntos mesmo. Uhum. E as pessoas sempre ficam muito surpresas da gente trabalhar junto. E sendo casados e vivendo essa vida de sempre estar junto, muito tempo juntos. E Sócio de Aliança nasceu desse contexto. Não sei o que você lembra, Rob, desse momento com a gente ali, de como nasceu essa ideia. Eu lembro muito claramente da gente fazendo o logo. A gente bem louco, foi fazendo o logo de um negócio que a gente nem sabia o que poderia ser. Sim. E lembro também bem claramente do sentimento que foi quando a gente pensou em fazer algo, que a gente estava numa fase de bastante crescimento profissional, se descobrindo bastante, e que algumas pessoas perguntavam pra gente se não dava errado trabalhar com o esposo ou com a esposa, trabalhar em família. Uhum. E aí a gente, depois que a gente saiu da empresa, em um dos dias a gente falou, cara, as pessoas elas precisam entender que é possível trabalhar junto e que na verdade tem muito mais benefícios do que malefícios. Então foi algo nessa linha que fez a gente pensar em criar algo. A página Sócios de Aliança ela existe há pelo menos uns 3 anos já. 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos a gente nunca Ou seja, movimentou. é uma ideia antiga. É uma ideia antiga já. É uma ideia antiga. A gente nunca movimentou e até que agora, por obra do destino, do acaso, a gente decidiu criar um podcast. Acaso igual Deus. Movimentando um monte de coisa. Mas assim, o dia especificamente eu não lembro. Eu não lembro também. Quem que surgiu com o nome eu também não lembro, né? Mas eu tenho esses 2 flashes, assim, que o porquê e da criação do logo eu também lembro. Certo. Então a gente... O que é o Sócio de Aliança? Rob, o que é o Sócio de Aliança? Bom, não sei o que você está esperando ouvir, né? Não tô fazendo... Você que faz perguntas esperando resposta. Eu faço pergunta querendo ouvir o que você tem pra dizer. Não, pra mim o Sócio de Aliança são pessoas, né, casados, que são sócios nos negócios e por isso de aliança, porque também são sócios na vida, né? Então, pessoas que se uniram para ser sócios de vida, marido e mulher, e decidiram também tocar a profissão juntos como empreendedores, empresários, né? Lembrando também que a gente quer deixar um pouquinho mais dinâmico e não focar somente em casais que são empresários juntos, né, mas que realmente têm um desafio de vida, que é criar uma família, são realmente sócios de aliança em vários aspectos. Isso é questão de parceria, né? Para mim, Sócio de Aliança, ele nasceu dessa relação de
de estar casado e trabalhar junto, mas extrapola para uma questão de relacionamento saudável, casamento saudável. Acho que valoriza essa questão da família, valoriza essa questão de casamento mesmo, né? O que é o casamento, o que é essa construção, construir a vida, construir a empresa, né? Construir a família. Eu acho que está muito, muito ligado a isso. Então, minha expectativa, assim, com o sócio de aliança é essa, é atingir pessoas e dizer, dá para ter um relacionamento saudável, né? O que hoje tem se colocado como um relacionamento, o padrão de relacionamento não é o padrão, não precisa ser assim, não precisa ser sofrido. Ele é sim trabalhado, é batalhado dia a dia, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Então, tem seus momentos bons, tem seus momentos desafiadores, mas assim, vale a pena. Vale a pena em todos os aspectos, não só de trabalho, mas também principalmente de família. Então, minha expectativa com o sócio de aliança é realmente trazer isso, sem falar no compartilhamento de experiências, né? Que o compartilhar de experiências trabalhando junto, eu acho que todo mundo talvez passe. Descobrir se todo mundo passa perrengues parecidos ou muito diferentes. Isso é uma coisa que eu estou muito animada em saber, em ouvir de outras pessoas que trabalham junto, o que elas passam, como que vencem as diferenças, como que vencem as intercorrências, né? E como desfrutam também das vantagens de se trabalhar junto, pelo menos nesse primeiro momento nosso que a gente vai ter aqui no Sócio de Aliança. Não sei qual que é a tua expectativa em relação a isso. Tipo assim, visão de futuro, assim. Que a gente sonha em relação a isso. A minha expectativa é aprender com outras pessoas, né? Aprender com quem a gente puder convidar aqui para estar junto com a gente, ensinando. Sim. Pessoas com mais caminhada, com menos caminhadas, todos têm algo a compartilhar. E mais do que isso, né? Porque se fosse só para aprender, a gente não estaria gravando, né? Então, o objetivo é que a gente possa alcançar outras pessoas que talvez estejam na mesma dúvida, que talvez estejam com medo de dar o passo adiante, de empreender junto em casal e mudar a história da sua família, dali para frente, né? E se a gente puder tocar o coração e tocar algumas famílias, algumas pessoas, me darei por satisfeito. Esse eu acho que aprender e jogar isso pra frente também. Eu já te falei isso, né? Tipo, às vezes dá um certo receio, assim, de falar, de se perguntar, pelo menos eu já me perguntei, falei, cara, será que eu realmente tenho algo a acrescentar alguém nesse assunto? Porque às vezes eu sinto que a gente tem tanto a aprender, tanto a crescer, tanto a se desenvolver, que às vezes a gente nem olha que já se passou 7 anos, né, nessa história. E não é pouco tempo, né? Óbvio, tem muito mais pela frente, mas ao mesmo tempo que eu falo, não, com certeza tem que ter alguma coisa a acrescentar. São 7 anos caminhando. Você que fala isso também, né? Não, com certeza tem algo que a gente possa acrescentar e aconselhar e ajudar, mas também tenho uma expectativa de aprendizado muito grande. Quero muito, nessa caminhada, espero encontrar pessoas assim que a gente realmente possa inspirar, mas ser inspirados também, assim, nesse sentido, né, de crescimento e melhorar, enfim, trazer essa saúde para a relação e para os negócios também. E falando assim de sócio de aliança, né, o início, e é inevitável não pensar em quando a gente começou a trabalhar junto, porque a gente eu acho que a gente em nenhum momento pensou assim do tipo, cara, isso pode ser um problema. Eu não sei se passou no início na sua cabeça se poderia ser um problema de trabalhar junto, até porque as circunstâncias nos levaram a trabalhar junto, né? Então, só pra gente se situar, a Exposato nasceu, né, a nossa empresa nasceu em setembro de 2016. Nessa época, a gente estava um mês antes de noivar. Um mês antes de noivar. Só problema foi. Um mês antes de noivar, a gente estava namorando. Então, eu estava na faculdade,
tava na faculdade de engenharia mecânica, eu tava, se eu não me engano, eu tava no final do contrato de estágio, que eu estava fazendo estágio na área de qualidade, numa empresa de qualidade, e você tava... Com a agência de publicidade. Tava na Webex. Tava na Webex. Então, esse era o nosso contexto quando a gente não estava trabalhando juntos, não planejava trabalhar juntos. Eu acho que a gente não tinha essa noção. Eu acho que você pode falar um pouco mais dessa parte, porque a Exposato veio de você, né? Veio de você, veio da relação com seu pai, né? Meu sogro. E aí que surgiu essa janela de a gente começar a trabalhar junto. Como que passava na sua cabeça nesse momento que estava prestes a nascer a Exposato, prestes a gente entrar nessa e por que me puxou junto nessa também? O que passou na sua cabeça? Porque foi você que me convidou, foi você que me chamou, que perguntou, né, o que eu achava, mas como que foi na tua mente esse momento? É um pouco difícil pensar tão antigo assim, mas na minha cabeça assim, eu já tinha estava experimentando algo sobre empreender, sempre fui empreendedor, e eu não imaginei nunca construir essa história que a gente acabou construindo naquele momento, né? Que era mais algo pontual mesmo, não tanto a nível de futuro. Naquele momento a gente era namorados, né? Nem noivos nós éramos. Então, na minha cabeça era assim: preciso empreender, tem um novo negócio na minha mão. Cara, tem a Gé, que eu admiro pra caramba, é minha namorada, já tem conhecimento de projeto. Aí, inclusive, foi uma das perguntas. Eu falei, Gé, você já conhece projeto 3D, mecânica e tal? Fazia ali. Por que não aceita o desafio de fazer projeto de imóveis? Aí você, sempre insegura, né? Não, mas não sei o que. Eu falei, vai dar boa, é a mesma coisa. Dá certinho. E é assim, 7 anos depois é a mesma coisa. história. Ó, a Gé tá ali com uma pauta de sei lá quantos assuntos que ela quer conversar hoje. E eu só sentei aqui, porque eu falei, vai rolar, Gé, calma, vai dar boa. E eu falo, não vai rolar, daqui a pouco aí não tem conversa, não tem assunto e não vai puxar, não é assim que funciona. Então, é assim, são os perfis, né? Mas naquele momento era mais pontual, Gé, assim, falei, cara, a Gé tem potencial, te admirava como profissional que você estava na Qualabra, se eu não me engano. Uhum. E foi o início de uma história. Você aceitou, topou o desafio mesmo. Mas, cara, pra mim, ó, eu aceitei, nas cegas, assim. Foi muito louco, né? Nas cegas, porque... Se for parar pra pensar hoje, talvez não teria feito. Não, porque assim, ó, até então, na minha cabeça, naquele momento, eu tava na engenharia mecânica, tava fazendo um estágio já. A minha pretensão de futuro era estagiar talvez mais um estágio ali entre o 3º e o 4º ano da faculdade e quem sabe uma questão de efetivação, tentar uma multinacional. Essa era a minha visão de futuro naquele momento, até esse convite, né? Até esse convite, essa era a minha visão de futuro. É muito louco pensar nisso agora, assim, porque, poderia ter caminhos totalmente diferentes do que a gente tá hoje, né? Totalmente. Eu não tinha ideia no que eu tava entrando quando tava aceitando, porque na minha cabeça foi, beleza, eu tô na faculdade, acabei de terminar um estágio, eu ainda tava no começo da faculdade, em tese, estágio obrigatório dali um ano e pouco, que Sim. Eu poderia entrar mais pra valer no ramo. E aí foi nesse contexto que você falou a respeito do projeto. E de fato, eu já tinha estagiado na área de projetos, né, na parte mecânica, e transitar isso para móveis foi rápido. E quando se trata de projeto, eu geralmente gosto, né? Falar, projeto, legal, tal, vai dar boa. Mas assim, eu tinha uma visão muito limitada naquilo que eu ia fazer. Eu não tinha ideia, né, da movimentação de negócio, de business, que isso ia surgir. Tanto que a gente, né, até a gente já conversou sobre isso, eu levei muito tempo para me ver, de fato, empreendendo. Para mim sempre foi
né? Sempre foi, não. Por muito tempo foi eu estar só fazendo uma função ali dentro e não, de fato, empreendendo e entendendo como que funcionava essa dinâmica. Mas, realmente, eu não tinha ideia, assim, noção, né, da onde eu estava entrando. Mas em nenhum momento passou na cabeça a respeito da questão de trabalhar junto. Em nenhum momento acho que isso foi algo que chamou a atenção. Assim, trabalhar junto passou na tua cabeça que estava sendo ruim, que estava sendo bom? Não passou. Tipo assim, não passou. Só do tipo... É que... Tô aqui é o que tem pra hoje, mas... quase isso. Porque eu confiava e sempre confiei muito em você, né? Então... Naquele momento que a gente tava namorando, eu já te conhecia e que a gente conversava há 3 anos. E você sempre empreendeu durante todo esse tempo de amizade que a gente tinha antes de namorar e depois namorando também. Então você sempre teve esse viés de empresa. E isso sempre me impressionou muito, né? Do tipo, cara, como você paga suas contas, como que você planeja, o que você faz. Como que é, enfim, né, eu super curiosa pra saber e me impressionava muito sempre essa capacidade de levar, né, essa questão de empreender. Então, acho que pra mim ali foi uma oportunidade de ver isso de perto, apesar de não ter ideia do que ia acontecer, né, mas eu confiei muito, e acho que eu confio muito até hoje, assim, em todas as decisões ali, eu me sinto muito mais, sempre senti muita segurança, né, cara, vamos que vai dar certo, então eu confio e falo, ok, vamos porque vai dar certo, né, e acho que tem muito disso hoje ainda, acontece muito nas nossas decisões, então, naquele momento foi isso, assim, tipo, vamos então que vai dar certo, então vamos começar a fazer projeto, e foi aí que começou pra mim, começou um mundo totalmente diferente que eu não conhecia, né? Essa parte de empreender. E acho que essa questão de trabalhar junto nunca me assustou, porque até então, a gente já tinha, inclusive, até ele estava lembrando disso hoje mais cedo, que a gente teve a oportunidade de organizar alguma coisa para a rede de adolescentes juntos. Porque a gente estava na casa do Felipe Mota, na época, daí ele dividiu a galera em... Eu não sei se era para retiro, eu não lembro se era retiro, não lembro se era alguma coisa assim. E a gente fez dupla. E eu lembro que a gente, tipo, super organizado, fez planilha, os dois querendo fazer planilha, e a gente fez... Eu não lembro o tema... Não lembro nada. Felipe, eu não lembro. Eu lembro que a gente deu uma causada lá, mas já era na Rede Jovem. Não, mas daí isso já foi depois. Isso já foi depois. Mas eu lembro que... Mas estava casado já nessa época? Da Rede Jovens? Não. Não, também, né? Não, porque eu não podia sair depois da Rede Jovens. É verdade. Não dava pra sair comer depois. Exatamente. A regra da casa não deixava eu sair depois da Rede Jovens, terminava muito tarde. Mas a gente namorava nessa época. Mas eu lembro dessa situação que teve, mas era rede adolescente, então a gente nem namorando tava. Mas eu lembro que a parceria deu muito boa, assim, do tipo, a gente fez o que tinha que fazer e fez muito bem feito. E deu boa, assim, a conversa, a relação que a gente teve, tipo, pra resolver ali, cada um fazendo alguma coisa, deu super certo. O que se refletiu, né, nessa fase que o Sócio de Aliança nasceu, a gente tava numa fase assim. Sim. Que eu acho que é uma fase muito parecida com que a gente está agora. É uma fase muito parecida do que a gente está agora. Muito parecida. Muito parecida. O sentimento é o mesmo, assim, sabendo que algo que a gente está fazendo está dando certo e tem potencial para ganhar lugares que a gente nunca imaginou chegar. E além disso, a dinâmica ela se encaixou de novo. Se encaixou de novo. Isso significa que não estava encaixado. Tem muita coisa por aí. Enfim, muitas histórias. A Expossato não é só sombra e água fresca. Tipo, na verdade, é longe disso. É muita... É o contrário, né? É muito deserto ainda. Sim. Aí a gente encontra uns oásis. Espero que uns oásis cada vez mais longos e compridos. Isso. Enfim, o que mais que você tem aí que você preparou? Viu como a pauta é importante? Não, é que eu tô dependendo de você hoje. Estou dependente, então pode conduzir. Não, a gente está compartilhando sobre a nossa experiência de trabalho junto. Ali foi o início. E eu acho que o nosso início foi muito bom. Foi muito bom. Então eu cuidava da parte de projeto e você cuidava da parte comercial. Certo? Certo.
Ó, como eu confiava muito em você e confio, mas naquele momento, falando daquele momento, eu tava confiando muito em você, então meio que eu construí, né, essa parte a parte que eu cuidava, meio que foi uma construção em etapas, assim, né, eu projetava, depois entrou mais gente, automaticamente eu comecei a gerenciar esses projetistas e tudo mais. Então, quando eu olhava para você na parte comercial, eu sempre, cara, eu só fechava o olho e falava assim, vou fazer isso aqui, porque eu sei que ele tá cuidando. E eu acho que isso era mútuo, pelo menos naquele momento, na parte de projetos, era mútuo. Então, a gente até comentou, né, que agora tá assim de novo, mas em algum momento, nesses 7 anos, né, eu acho que foi um descompasse que a gente passou forte. Eu acho que é a dor do crescimento, né? A empresa cresceu, precisamos nos reinventar com relação a novas funções, exatamente, a novas responsabilidades, e foi ali que algumas coisas começaram a descompassar, né? E isso me traz alguns ensinamentos que eu acho que é importante a gente refletir. Sim. Cara, time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe no time que tá ganhando, cara. É tipo isso. Pra que mexer num time que tá ganhando? Pra que arrumar sarna pra Porque, na verdade, a gente acertou de primeira os lugares que a gente tinha que estar. Tipo, eu tava conversando hoje, inclusive, lá na mentoria, exatamente sobre isso. Do tipo, a gente acertou de primeira os lugares que a gente devia estar, né? E a gente tentou mexer assim, mexeu e testou várias coisas. Óbvio, né? Não é só que não dê para fazer outra função, mas é entender, e eu acho que isso é uma dica, né? Porque eu sei que eu posso falar assim, mas é uma dica a respeito de se trabalhar junto, é entender onde cada um é bom. E aquilo que nenhum nem outro é bom, pega outra pessoa para fazer. Sim. Quase isso. Acho que mais do que se entender onde cada um é bom, porque isso é a liderança. Sim. Né? Tipo, eu sei onde cada um da minha equipe é bom. Sim. Mas quando você é casado, sócios de aliança, não estamos falando tanto de liderança. Não. Nós estamos falando de se autoconhecer. Então é saber onde você é bom. Sim. Né? Onde você pode ser importante naquele time que você faz parte, né? Então conhecer as ferramentas que você sabe fazer bem feito, isso é ótimo. Tanto é que nós podemos devagarzinho ir compartilhando, né, degustando as nossas histórias, mas isso que nós estamos fazendo hoje, em questão de 1 mês e meio, cada um fazendo aquilo que é bom, aquilo que sabe fazer, o resultado ele é exponencial, é gigante o resultado. Que por alguns momentos a gente achou que não sabíamos mais fazer. Não sabia mais fazer. Né? Ou quando você erra bastante. E não só erra bastante, mas apanha muito, né? Tem uma coisa assim que você sabe que você errou, tem alguns momentos que você não errou, mas continua apanhando do mesmo jeito. Sim. Chega uma hora que você nem sabe mais se você é realmente bom naquilo que você está fazendo. Cara, e assim, é inevitável não falar que isso não afetou o nosso relacionamento dentro de casa também, no sentido de casal, né? Porque a partir do momento que você tá olhando para uma outra pessoa, né? E a gente, tipo, olhava e falava, cara, a pessoa não tá dando, né? Às vezes você olhava para mim e falava, cara, não tá dando o resultado que era pra dar, tá gerando problema por falta de fazer alguma coisa. E eu, ao mesmo tempo, do tipo, talvez em negação ali, porque no fundo, eu não queria estar fazendo. Talvez, né, não gostasse de estar fazendo exatamente aquilo e não conseguia simplesmente desenvolver. Também comecei a me perguntar sobre a minha capacidade, do tipo, pô, eu aprendo as coisas, eu sei aprender também alguma coisa que eu não sei. Por que não tá rolando? Por que não tá destravando? E aí você também, do teu lado, também tinha a questão de equipe, né? A gente sofrendo muito com a equipe, com o time. A gente nós vamos tentar junto nessa jornada que a gente quer
o meu objetivo com o sócio de aliança é aprender, como eu disse, né? Aprender Sim. e passar. Então, nessa jornada, que a gente vai tentar passar um pouquinho de algumas coisas para a gente poder ensinar, a gente vai ter que exemplificar, dar exemplos daquilo que a gente passou. Então, a gente também tentar entender aquilo que é falha nossa. Sim. E aquilo que é processo que tem que ser passado. Né? Então, algumas coisas a gente entende que, cara, por mais que a gente tivesse sido... que essa palavra, eu acho que ela não existe, né? Mas, vamos lá, perfeito. Mesmo eu acreditando que perfeição não existe. Mas, Sim. por mais que a gente tivesse sido excelentes, tem coisa que tem que passar. Tem coisa que na história, ela tem que acontecer. Cara, Dependendo daquilo que você vai colher na frente, ela tem que acontecer. O aprendizado ele vai acontecer. E saber lidar com isso é muito importante, né? Então eu começo a olhar um pouquinho para trás e falo, cara, era para passar. Determinadas coisas elas poderiam ter sido evitadas, mas outras não. Algumas coisas elas teriam que ser passadas sim. A vida é um processo assim, na verdade, né? Então, tipo assim, parece meio triste em falar, mas toda vez que você tá num momento muito bom, curta muito bem ele, porque geralmente o ciclo ele vai girar e talvez venha ali um desafio, venha vir ali alguma dificuldade, vai vir alguma situação que vai te exigir em algum aspecto, seja em alguma área, pode ser a área diferente uma da outra, mas eu acho que em algum momento a vida, e eu acho que talvez Deus trabalha dessa forma, né, te colocando situações onde você precisa se esticar em algumas coisas, em algumas áreas para você se tornar melhor, né, pra gente poder crescer na vida como ela é. Mas acho que entender, né, a gente voltar, olhar, né, para trás hoje, ver essas situações que nós passamos. A gente estava conversando realmente ontem, essa semana a gente estava falando, né, a respeito de, puxa, se a gente tivesse tido a ideia desse Possato Premium que hoje né, antes, né, se a gente tivesse feito antes. E aí eu respondi, falei, cara, a gente não ia ter essa ideia antes, né, porque a nossa visão de futuro estava baseado naquele momento que a gente estava, o que é normal, né, todo mundo faz plano com base naquilo que você tem hoje, né? Então, você tá nesse momento hoje, você tem a sua visão futura com a visão que você tem hoje, que é o que a gente faz. Então, que nem você falou, tem coisas que precisam ser passadas, né? E a gente tem passado, mas confesso que o momento tá bem melhor agora. Tá bem melhor. Tá bem melhor, passar esses desafios. Sim. E aí vem essa questão, né? Por quê? Por que você acha que, tipo, muita gente acha tão diferente, ficam tão surpresas no sentido de trabalhar junto e dar certo? Por que você acha que tem alguns casais que dão certo? Tem alguma coisa diferente? Ou alguma reflexão nesse sentido que faça falar assim, cara, ou todo casal pode trabalhar junto, ou não, nem todo casal pode trabalhar junto. Não, que isso tá ligado ao casamento? Não acredito que todo casal possa trabalhar junto. Eu acredito que todo casal consegue trabalhar junto se houver mudanças drásticas de personalidade, de entendimento um com o outro, né? Porque partindo do ponto de vista que antes de um trabalho juntos existe um casamento, e de uma sociedade que está com medo até de casar, quem dirá trabalhar junto no casamento? Entende? Então eu acho que antes de falar de trabalho, primeiro tem que se resolver a questão de, cara, eu quero casar. Relacionamento. Eu quero ter uma vida a dois, eu quero constituir uma família, eu quero ser bênção para alguém, eu quero deixar alguma coisa no mundo, algum legado, né? Primeiro esse ponto. Depois disso, essa pessoa está liberada esse casal, né, vamos assim dizer, na minha opinião, está liberado em falar, cara, então acho que a gente pode trabalhar junto. A gente pensar em algo juntos, né? Exatamente. No nível profissional. Mas se não conseguir pensar nem no nível pessoal e de relacionamento antes, não dá para ir para o passo profissional.
né? Essa é uma visão minha, né? Não, pra mim, primeiro que que nem você falou, tá totalmente ligado ao relacionamento. E aí, se você olhar no geral, como tá os relacionamentos hoje, isso se explica porque muitas pessoas acham que trabalhar junto seja quase que beira o absurdo. Ou ao impossível, né? Porque olham para as suas relações e vê que às vezes não rola. Então, às vezes, se você partir do padrão, né, que fala, o primeiro ano do casamento é caótico. A gente sabe que existem casos e casos e que cada pessoa é uma pessoa. Só que quando você não casou, se você já toma isso como um padrão, do tipo, é normal isso acontecer e eu já vou esperar isso do meu primeiro ano de casamento, assim como as pessoas falam de filho, eu vou ter um filho e já vou esperar que eu vou sofrer demais em privação de sono, né? Então a gente tomar algumas verdades antes da gente de fato vivê-la e não ter essa questão essa decisão de realmente falar, cara, eu acho que eu posso ter uma realidade diferente, né? Eu acredito que possa ser possível isso. Isso faz com que algumas relações elas realmente se entreguem a esses padrões e aí elas vivem exatamente isso. Vivem um primeiro ano de ano caótico, vivem um cenário de discussões e brigas recorrentes porque faz parte. Né? Então, quantas vezes a gente já ouviu de pessoas muito próximas a nós, do tipo, cara, vocês não brigam? Tipo, não, né? Tipo, não é algo normal. A gente já teve lá suas... O anormal é brigar. Exatamente. Né? Quando briga, quando discute, que tem alguma coisa. Exatamente. Mas o natural, para nós dois, é o tal da regra e exceção. A regra é vivência tranquila. Exato. A exceção é quando acontece esses tipos de divergências. E aí elas vão ser tratadas pontualmente. Mas eu acho que essa questão de trabalhar junto, ter essa visão de impossível, ter essa visão de, cara, isso é surreal, eu acho que por causa disso. É aceitar esses determinados padrões e você aceitar que você vai viver aquilo também. E quando, na verdade, você pode ir muito de contra isso. Eu acho que a gente vive isso. Em quesito de casamento, quesito de filho. Falando de encontro, né? Eu acho que assim, se você casa com uma determinada pessoa, é porque você tem algo em comum a nível de futuro com essa pessoa. Total. Né? Tipo assim, você está unindo dois sonhos, propósitos, coisas que você gostaria de realizar e viu naquela pessoa alguém potencial para construir junto aqui. Para chegar lá. Né? Então, partindo desse ponto, grande parte da nossa vida a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa com a família. Então, Sim. Por que as pessoas não começam, né? Tem ainda o receio de, cara, se eu tô com determinada pessoa que é para cumprir determinado propósito que eu acredito na minha vida, por que eu não trabalho junto com ela? Sendo que o trabalho corresponde a mais tempo, dedicação que a gente... Hoje a gente vive o contrário, quase que a gente tem que arrumar tempo pra ficar sozinho, porque Exatamente. a gente passa muito tempo junto. E passa mesmo. E a gente literalmente constrói a vida junto. Né? Mas, e assim, aí de novo, né? É por isso que o sócio de aliança nasceu. Não significa também que não trabalhar junto não se constrói junto também. Exatamente. Então, depende do que foi... do que o casal sonha, exato. Aquele relacionamento tem casais de sonho para eles. Tem né? casais família, com carreiras totalmente diferentes. Mas que se encontram no final, né? Esse é o objetivo. Tem essa parceria também, exatamente. Então, é óbvio que isso nasceu do nosso contexto de trabalhar junto e ver outros casais trabalhando junto, tão novos às vezes também. Imagina, a gente casou novo, né? Hoje casar com 22 anos, no meu caso aqui, foi casar super nova. Eu casei com 25? 25. Não acho novo não, mas tudo bem. 22, a gente casou com 22. Mas o Augusto não vai casar com 18. Oxe, como assim? Não tem como falar isso. Pelo menos uns 25. Não tem como. Muito bonitinho ele, né? A gente para pra pensar no Augusto. Ele é bonitinho. Enfim.
A gente tava, o Augusto desconcentrou a gente. Questão de construir, né? Se encontrar a carreira junto. Mesmo com carreiras diferentes, exatamente. E aí, o que eu tava comentando, né, que o sócio de aliança nasceu no nosso contexto, no sentido de trabalhar junto, né? Casais que trabalham juntos desde cedo, e como que essa dinâmica funciona, e compartilhar experiências em relação a isso. Mas a ideia é essa, é explorar as relações, né? A explorar o como construir essa vida juntos. E que vai um pouco, de novo, né? De frente com o que hoje também tem sido falado. Não que seja errado, mas hoje se defende muito essa questão de vou construir aqui a minha carreira e minha vida, você constrói a sua, assim que a gente estiver satisfeito com as nossas vidas, a gente pode se encontrar e boa. Eu acho errado, a gente tá aqui pra expor as nossas opiniões. Eu acho errado, pô. Ok, tá de boa, só tá eu e você, cara, pode falar. Mas isso aqui tá sendo gravado. Eu acho errado. Acho errado, cara. Por que você vai se unir com uma pessoa que ela não tem nada pra consolidar junto com você? Entende? Sim. Tipo, não, eu vou casar depois que eu tiver casa, carro formado, com dinheiro, poupança, enfim. Já ter viajado, já ter... E aí, Jé, na minha opinião, é por isso que os casamentos estão frágeis. Porque não passam dificuldade a ponto de falar, cara, você agora, nós dois, nós estamos abraçados junto aqui e nós vamos fazer isso aqui dar certo. Sim. Estamos com esse problema aqui, mas nós vamos fazer esse treco dar certo, vai funcionar. É como o filho que ganha tudo na mão. Exato. E o outro que precisou, né, ralar lá pra... relacionamentos frágeis. Qualquer tempestade, eles não estão prontos para passar. Vamos lá. Empresa herdada. A empresa, a gente tá falando, é a mesma coisa do filho que recebe a empresa do pai, herdado. Herdado? Quebra? Exatamente. Ou do cara que realmente batalhou lá desde o comecinho e construiu. Quem que tem a questão de solidez, né? Quem que tem a vivência, a experiência, o aprendizado, os erros, os acertos, o choro, a alegria. Então, essa questão de construir, eu realmente também acredito muito. Até porque não tem como você não... Primeiro que eu entender a questão de casamento cara, é pra sempre. Então, ter essa questão em mente e não abrir margem pra, do tipo, qualquer coisa separa, porque não é assim que funciona, né? Porque é uma válvula de escape que fica ali e ela não pode existir. Então, a partir do momento que você entende que, cara, eu escolhi essa pessoa e é com ela que eu vou construir, independente do que aconteça. Então, é bem o que a frase no casamento diz lá, na alegria, na doença, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza... A gente tá junto, é aquela questão de parceria, é aquele amigo de verdade. E assim, a gente é novo ainda, mas a gente vai passando, os anos vão entrando, a gente vai ganhando maturidade, né? Então talvez eu possa olhar esse vídeo daqui 10 anos e falar, nossa, como eu era imaturo quando eu tinha 31. Total, sim. Né? Assim como tinha umas ideias estranhas e mudou. Mas assim, a gente já entendeu que a vida ela é realmente uma montanha-russa. Quem está em cima de uma hora para outra pode estar embaixo, quem está embaixo de uma hora para outra pode estar em cima. Sim. Então, por mais que um casal ele case com tudo certinho, um com uma poupança aqui, outro com outra poupança lá, carro, casa e tal, vai chegar uma hora que não é uma matemática exata, mas pode ser que uma hora isso mude, esse cenário muda. Um perde emprego, o outro perde emprego, daí tem que usar... Cadê a segurança? O casamento ele estava consolidado nisso, na segurança do que cada um tinha? E aí? Por isso que é frágil. Agora, se o casal ele sabe consolidar as coisas juntos, construir as coisas juntos, e veja bem, cada um tem a sua história. O que é mais fácil para uns pode ser mais difícil para outros no contexto. Mas eu estou falando de cada um passar pelas suas provações do seu contexto juntos. Aquela coisa assim, se é para unir, então vamos unir, então. Exato. A gente vai unir nossos ganhos, vai unir nossas perdas, vai unir tudo. Mas para aprender a se somarem juntos. Por quê? Quem sabe fazer junto, quando acontece qualquer adversidade, eles vão construir muito mais rápido juntos depois. Eles sabem o que cada um é bom. Veja nós agora, né? Eles sabem como se dividir e falar, cara,
já passei por isso, a gente já passou por isso, bora. Sim. Vamos arregaçar a manga e fazer. Agora, se tá tudo certinho, não passaram por nada, faz, sabe, cada um consolida o seu sozinho pra depois se encontrar lá na frente. E já pensando, cara, se der errado, eu vou pegar o que é meu aqui, ela pega o que é dela e tchau. Não tem como passar, porque daí é o que você falou. Tem sempre uma válvula de escape. Não, eu sou bom nisso, já sou formado, já tenho meu dinheiro, tenho meu carro, essa casa é minha. Não preciso de você pra ficar feliz, pra ser realizado. Exato, eu tenho minha válvula de escape. Sim. É um relacionamento frágil, de vidro. Sim, sim, exatamente. Cara, é bem isso. Eu super amo viver. Eu amo viver essa construção. De verdade, assim mesmo. Eu gosto de viver essa construção. Eu sempre falo pra você, né? Pra mim, parece que a minha vida começou depois que eu casei. Não que eu não gostasse. Tipo assim, vamos lá, tentar explicar o que eu quero dizer. Que você vai falar. Não, mas é tipo isso mesmo. Parece que o que eu vivi antes foram minhas fases bem vividas. Infância, adolescência, né? A questão de escola, estuda, né? Vai pra boas notas e tal. Mas quando a gente casou, do tipo assim, cara, agora é pra valer. Do tipo assim, parece, sabe? Realmente foi de 0 a 100 no hardcore, né? Foi porque, querendo ou não, a vida, ela é talvez pra ser assim, né? O momento que você tem ali, você curte as suas fases, mas você também se prepara pra esse momento da sua vida. Então, quando a gente casou, foi esse momento assim, do tipo, agora sim, agora a gente vai lutar pra realizar de verdade, né? E tamo aí. Quase vai fazer 6 anos esse ano. 6 anos. 7 anos trabalhando juntos, 6 anos de casamento. O que mais que a gente pode trazer nesse episódio piloto? Que seja. O objetivo desse episódio, né, pra quem tá assistindo, é fazer O Robson queria falar pra câmera hoje, gente. Não. Eu falei, não, cara, podcast aqui, ó, olho no olho. Mas ele quer falar com a câmera. Não é que eu quero falar pra câmera, porque não adianta eu falar assim pra quem tá assistindo olhando pra você. Então fala aí pra quem tá nos acompanhando. Pra quem tá nos acompanhando, o objetivo desse episódio é só dar um resumo do que a gente quer trazer, pra que você possa acompanhar a gente nos próximos. Nós queremos trazer casais aqui, pessoas que estão à nossa frente, né? Até porque é muito fácil encontrar pessoas que estão à nossa frente. Então, que possam trazer ensinamentos. Sim. E que possam compartilhar e que a gente possa aprender juntos, né? Então, a gente quer dar um resumo daquilo que vai ser o sócio de aliança, pelo menos no próximo ano, pelo menos, para ter uma ideia estruturada do que você vai acompanhar toda vez que sair um episódio. É isso aí, sócio de aliança é uma troca de experiências de casais que entenderam que são sócios, talvez nos negócios, ou talvez nos negócios e na vida, ou talvez na vida, e como que mesmo em negócios diferentes eles também se encontram nessa parceria. Isso, né? São as dificuldades, os desafios. Todo mundo sabe que relacionamento tem sim os seus desafios, mas como que se vive isso dentro do relacionamento, dentro do casamento, como identificar as coisas, vamos deixar isso. mais prático para o pessoal entender. Então vai. Mas vocês só vão falar de casal empreendedor. Cara, não. Mas vamos. Isso aí é de novo Robson falando, tá? Um casal que tem conta separada e que cada um paga a sua conta e não divide as coisas, não é um sócio de aliança, pô. Entende? Não é. A gente quer trazer esse objetivo. Cara, você não precisa trabalhar junto. Não é trabalhar na mesma empresa, ser sócio no negócio. Mas pelo menos seja sócio com o teu esposo, não só casado, mas sócio com teu esposo, com a tua esposa, de tipo, cara, nós temos uma família juntos. O que eu no meu trabalho somo, o que você no teu trabalho soma, e o que nós podemos pegar tudo isso aqui junto, colocar no liquidificador e fazer algo que nós queremos fazer juntos com isso. Na educação dos nossos filhos,
em servir ao reino de Deus, como que a gente pode servir o reino de Deus juntos com as tuas... com aquilo que você é bom, com aquilo que eu sou bom. Isso é uma realidade que a gente realmente vai chamar mais gente pra estar aqui, que hoje é uma realidade que a gente não vive. E, cara, eu vejo alguns casais que... Não tô falando que não pode ter conta separada, não é isso, né? Mas é aquela conta separada que um não tem acesso ao outro. Isso. É um sinal de que realmente cada um cuida das suas contas. Isso. A gente, atendendo o cliente, né, cansamos de ver situações desse caso, né, que a esposa fala, não, esse é o móvel, eu que vou pagar. E não conta com nada ali do esposo, ou, enfim. Meio que, não, e é mais grave que isso, em alguns casos. A pessoa ali, ela tá comprando, usando o dinheiro dela, perfeito, né? Sim. Mas o que ela quis dizer com isso? Eu estou aqui comprando sem autorização do meu marido porque é eu que vou pagar. Ou ele não pode palpitar nada porque eu que estou pagando. Exatamente, é nesse ponto que não dá pra... Não pode acontecer. Isso não é isso não é um casamento de sociedade, não é. Sim. Parece duas pessoas que encontraram algum jeito de conviver, mas parece que não tem objetivo como família juntos. Não existe, né? Então a gente quer trazer tanto para pessoas que são empreendedoras juntos na mesma empresa, ou que trabalham separadamente, mas, cara, como unir isso? Como ser um sócio de aliança para unir propósito, vida, família, reino, e fazer tudo isso num ter um relacionamento saudável, né? Ter um relacionamento que funcione, que seja bacana, que a dinâmica seja legal, que seja leve. Acho que isso é importante. Então, pra gente fechar, a gente tem... O que a gente está planejando futuro? Visão futuro daqui do sócio de aliança. Nós vamos ter 5 casais de primeira, né? Nesse primeiro sprint. Não tô sabendo. O primeiro sprint. Tá bom, mas eu falei isso pra você. Você que desenhou aí. Eu sou meio doidão. Só chamo e convidamos. Não é assim. A gente tem um sprint, né? Essa primeira pegada, digamos assim. De 5, serão 5 casais aí na sequência que a gente vai estar convidando para a gente compartilhar essas experiências, conversar, né, e tratar exatamente do que a gente está falando aqui, trocar experiências aí de como eles começaram a trabalhar junto, como que foi, como que está sendo, quais foram, né, as grandes vantagens, os grandes desafios, né, enfim, a gente vai estar conversando, debatendo a respeito disso, trocando experiências e aprendendo, né, aprendendo bastante ao que a gente almeja, né, então a gente vai estar nessa empreitada aí, de início. As expectativas são das melhores possíveis. Uma coisa que eu queria saber dos casais que a gente vai chamar aqui, ninguém sabe ainda, a gente nem sabe quem vai chamar, mas vai chamar 5 pessoas. Sabe sim, já tem nome, já tem nome. Ninguém foi convidado ainda. Isso aí. Uma coisa que eu queria saber, eu e a Jéssica, a gente já sabe qual que é o nosso modelo. Nosso modelo é assim, não existe empresa separada de família. Pra quem trabalha junto. Sim. Cara, você une tudo e você tá com o teu filho dentro da empresa, você tá falando coisa da empresa dentro de casa, não tem como separar. Não existe, tipo, Jéssica e Robson, empresários das 8 às 5, e fora disso só... Não. A gente tá jantando, tá fazendo um jantar romântico, tá falando da empresa... Na empresa tá falando sobre o problema de casa. E sem sentir culpa agora por causa disso, né? Sem sentir culpa. Sem sentir... No começo a gente ficava preocupado. Tipo, cara, estão falando muito de empresa, acho que a gente tem que... Mas é porque nós entendemos que hoje tem um propósito na empresa, no negócio, no business que a gente faz. E esse propósito, ele é da nossa família. Sim. Então, assim, a empresa é família. Mas queria muito ouvir a opinião de alguém que talvez separe isso. Vai que... Né? Ou equilibra de forma diferente. Exato. Para ver outros pontos de vista e como que outras pessoas lidam com isso. Exatamente. Então é isso. Deixa aí suas últimas palavras aí para hoje, Rob. Se inscreva no canal. Né? Clique no joinha. O que mais que o pessoal fala? Não, esqueci. Não sei. Ai. Vai, suas últimas palavras aí pra fechar o esquema. Bom, é isso. A gente quer compartilhar, quer aprender. A gente quer realmente ser bênção na vida das pessoas, passar aquilo. Talvez algumas pessoas ouvindo que a gente pode
pode falar, possa apanhar menos do que a gente apanhou nos últimos 3 anos. Sim. Né? Alguns ensinamentos aí que talvez façam muita diferença para as pessoas, para quem está ouvindo. É isso. E compartilhar, transbordar. A gente quer transbordar. É isso. Eu tô muito feliz, né, de estar gravando finalmente saindo, né, do papel esse episódio piloto. Tô feliz porque é algo que nasceu no nosso coração, tem o intuito realmente de abençoar a vida das outras pessoas, e isso é muito legal. Falando do que a gente vive, falando do que a gente gosta, falando com pessoas que fizeram parte da nossa história e que também farão agora, se participarem aqui junto conosco. Mais uma vez. Exatamente. Então, para mim, a expectativa das melhores, dividir esse momento e esse projeto junto com você. É muito gostoso. Tem mais esse assunto pra gente falar agora. Mais um, fora a Espossado Premium, fora... Mas o Augusto, ele domina 90% o Augusto agora depois do Augusto, ele movimenta bastante mesmo. E enfim, minha expectativa também tá me sentindo bem e esperando que isso realmente seja algo muito, muito marcante para as nossas vidas e para a vida de quem ser atingido por isso também. Quem sabe vivendo palavras que nós dois temos, né, e colocando isso em prática. Espero que realmente Deus possa estar à frente e a gente atinja aí aquilo que Ele tem para nós. Show demais. E é isso, galera. Fechamos o nosso episódio piloto por hoje. Vamos olhar até a próxima. Depois de um tempo, mas... Até a próxima. E com os nossos convidados. Isso aí. Valeu.